Bom, se tem uma coisa que eu repito aqui exaustivamente nesse canal é que os anos 90 era a década gloriosa, tanto no automotivo quanto no automobilismo. Foi nessa época que diversas competições, eu estou falando aqui de FIA GT, Le Mans, DTM, obrigava as montadoras tivessem versões de rua para os carros que estavam correndo nas pistas. Ou seja, para você lançar um carro lá para competir em Le Mans, por exemplo, na categoria GT1, era obrigada a montadora a ter o mesmo carro de corrida sendo vendido nas concessionárias. Hã? Que ideia genial! E que época maravilhosa onde o que você comprava na concessionária era o que estava competindo, né? Existia ainda essa intersecção de mercados e a gente teve a oportunidade, para quem tinha dinheiro na época pelo menos, de comprar verdadeiros bólidos, máquinas imutáveis e eternas. E eu vou falar de 5 delas hoje, nesse vídeo. Vamos começar pela Mercedes-Benz 190e Evolution 2. Não satisfeito, 2, porque teve a 1 também. Então em 1990, no campeonato Deutsche Tourenwagen Masters, ou também conhecido como DTM, a competição exigia o mínimo de 500 carros homologados e a Mercedes pegou a 190e, carro que eu já tenho vídeo aqui nesse canal, clica aqui para você dar uma olhada nele, e homologou uma versão de competição desse carro. Pegou a 190e, botou uma asa gigante, botou uma suspensão ajustável, fez um reforço de carroceria e ainda largou os paralamas. Fala sério, aquela fórmula perfeita, né, que você quer fazer naquele teu Jetta cansado, né? Os caras faziam de fábrica isso daí, e tudo que você tinha que fazer era dar dinheiro para Mercedes, toma aqui o meu dinheiro e me dá esse carro de DTM. E empurrando essa máquina maravilhosa, a gente tinha um 4 cilindros, não qualquer 4 cilindros, mas de 2.5 de deslocamento, 16 válvulas e produzindo ali aproximadamente 235 cavalos. A gente estava em 1990 com um motor 2.5 produzindo quase 100 cavalos por litro. Nada mal, senhores. Essa daqui dos 4 cilindros era uma máquina muito invejada, né? Batia junto com a BMW E30 e, se eu não me engano, andava na frente. Para o terror dos Beamers. Eu posso estar enganado também. Na sequência eu preciso citar aqui a BMW M3 GTR Strassen Version. Na verdade aqui, assim como a BMW, eu tô dando uma roubada. Roubada que primeiro esse carro foi envolvido numa nuvem de controvérsias, porque a BMW leu o regulamento ali e falou assim, tudo bem, a gente tem que ter um carro de rua, eu tenho lá a E46 M3, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquela E46, vamos desenvolver um novo motor V8 com cárter seco chamado P60B40 e é uma M3 ainda, a gente só troca o motor e põe para rodar, né? E como a gente já vende a M3, tá tudo certo, né? Aí os competidores viram assim, pera aí, esse carro que os caras estão botando para competir, a BMW não vende na concessionária, né? E eu tava falando aqui de um carro assim, não era uma E46, porque o carro inteiro, fibra de carbono extensa, uma suspensão completamente modificada, a gente tinha reforço estrutural também, tinha uma asa também, todo um body kit alargado, assim, não tinha nada a ver com a E46 de rua. E aí a BMW vazia, tá bom, então vocês querem que eu venda esse carro aqui de competição com motor de competição mesmo? Tá bom, então ele custa 250 mil euros, o que era muito pra época, e botaram 10 para vender. Fizeram 10 versões desse carro e botaram 10 para vender. Isso no meio do campeonato, o negócio foi rolando, né? E tanto que no final a American Le Mans, que era onde esse carro estava competindo, mudou o regulamento por causa justamente
principalmente, na verdade, dessa Strasse Version, o que acabou transformando a M3 GTR em um dos carros de menor produção dessas séries especiais assim de rua. Nem um ano ela ficou vendida de fato e baixíssimo volume. Tinha que vender nos 2 continentes. Era isso, né? Aí os caras falaram, não, pera aí, essa regra é muito ampla, né? O BMW se aproveitou disso e criou um dos carros mais icônicos. Só que era 2001, não era década de 90. Mas tem muita coisa legal ainda nos anos 2000, né? Nas pistas, o P60 produzia por volta de 444 cavalos de 4 litros, o que é bastante, estamos falando de mais de 100 cavalos aqui por litro. Ali por volta dos 7.000 rotações nesse V8, e a versão de rua tinha uma versão desmapeada, vamos botar desse jeito, de ali por volta de 380 cavalos. Talvez o mais impressionante, o mais emblemático aspecto sensorial desse carro era a transmissão de dentes retos, que fazia um barulho de engrenagem maravilhoso num carro que você estava dirigindo ali na Autobahn, talvez, né? Tá vendo? Os caras faziam essas coisas aí nessa época. Hoje você... Ah, não, porque o meu câmbio é macio. Aí se você viu, eu não gosto de pisar na embreagem para trocar a marcha. Não é assim hoje? Hã? Você não tá cansado? Não, manual nunca mais. Nessa época os caras, meu manual ele grita, velho. Escuta isso aqui. Ah, detalhe, o carro pesava só 1.300 quilos. Com todo esse carbono que eles utilizavam, aquele capô todo agressivo, uma asa gigantesca, enfim, mais uma fórmula básica, redundante, que ninguém mais hoje se aplica, né? Hoje você quer botar o que? LED na porra da grade dianteira, BMW? Puta que eu... Ah! Soltava a labareda! E vale lembrar também que esse carro ficou muito famoso num jogo que eu joguei muito, né? Mas eu não jogava com esse carro, eu jogava com o Mustang na época, mas o Need for Speed Most Wanted, né? Esse carro foi um ícone icônico desse jogo, né? E ficou tão famoso o carro no jogo, e no jogo tinha um livery ali, uma pintura especial, que os caras reproduziram essa pintura nos carros de rua depois, né? Vale a pena também dizer que a E90, a M3 que veio depois da E46, ganhou um V8 inspirado aí no P60. Detalhe, né? O P60 também era a época que a BMW fazia motores para competição. Vamos fazer um motor para competição. Aí eles fizeram esse V8 maravilhoso aí. Nada mal. Na sequência, precisamos falar aqui do Porsche 911 GT1, talvez o ápice da década gloriosa. A FIA vem do grande sucesso ali da BPR Global GT, resolveu assumir o campeonato, mudou o nome e botou um regulamento muito abrangente, muito permissível, que exigia que na categoria GT1 das montadoras de ter apenas no início um carro homologado de rua, certo? E para que eles pudessem competir na mesma categoria, certo? Era essa a exigência. Não eram 500 carros, não eram 10, apenas um, certo? E muitas montadoras vendo isso, e vendo também o próximo sucesso que deu a BPR, se interessaram e entraram no programa. A Porsche foi uma delas que entrou com o 911 GT1. Só que de 911, o 911 GT1 não tem quase nada. Então nessa época, na verdade, as montadoras faziam carros verdadeiramente de competição e davam um Ctrl+C, Ctrl+V e botava para vender uma unidade na rua. O motor nem atrás estava, não era nem um motor traseiro, e sim um motor central traseiro ali, completamente novo, de 3.2 litros, 6 cilindros, biturbo, produzindo seus 591 HPs ou por volta de 600 PS, numa versão refrigerada a água.
né? Então, de 1996 a 1998, o Porsche GT1, 911 GT1, teve 25 unidades produzidas, inicialmente com essa frente de 993 e depois eles mudam para a frente do 996, mas ainda assim, na sua essência, na sua construção, um carro completamente de competição, baseado no 962, esse sim, só de pista, e foram apenas as 25 unidades que eu falei que foram suficientes para o carro ser homologado e competir nessas categorias lendárias do automobilismo antigo mobilismo, se é que você me entendeu aqui, né? Na sequência eu preciso citar a lendária McLaren F1 GTR, ó, e essa daqui é a minha de infância, certo? Aqui num livro ainda da Gulf, eterno livro da Gulf, do qual eu usei de inspiração para as cores da Vanguard também, certo? De certa forma, tá? Esse carro aqui, na verdade, é o oposto. Ele era um carro de rua, né? Gordon Murray construiu, certo? E o carro de rua, ele era tão bom, tão descomunal a sua performance, que quando os caras fizeram a versão de corrida, ou seja, o caminho contrário, eles tiveram que restringir o motor, porque o motor ele era mais potente do que o regulamento permitia na época ali de Le Mans. Então, o que os caras fizeram foi o inverso, né? O carro que ele anda de marcha ré aqui no vídeo, porque os caras tiveram que pioraram o carro de certa forma em algumas partes, e outras partes eles melhoraram para que esse carro tivesse ali um desempenho descomunal, né? A gente partiu ali de 1.100 quilos, num carro com seus 627 cavalos na versão de rua, e foi para 970 quilos. Então eles tiraram toda a parte de luxo do carro, né? Maleiro, essas coisas, depenaram o carro para fazer o alívio de peso. No motor, por causa das legislações ali de potência máxima, os caras botaram restritores, então o carro de pista andava menos, e aí eles modificaram a suspensão com um acerto mais firme, mas ainda assim os mesmos braços, né? Apenas recalibrando os amortecedores, trocaram o sistema de arrefecimento por uma capacidade maior, fizeram um acerto aerodinâmico na traseira, porque a aerodinâmica do carro era tão boa que bastasse ali eles aumentaram um pouquinho a parte da traseira, lançando aí a Long Tail, né, que hoje são versões especiais aí de McLarens. E basicamente é isso, né? Freios para competição, para você ter uma longa durabilidade, porque esse carro corria em Le Mans, né? 24 horas lá, chutando o caneco, e é lógico, os caras ganharam, né? O carro era de rua. Senhores, por fim, nós precisamos citar ela de novo. Eu já falei desse carro algumas vezes aqui nesse canal. É impressionante o quanto que esse carro ele volta, né, nos vídeos. Quando eu tô falando de motor V12 Mercedes, quando eu tô falando de história da Mercedes, a gente sempre cai na CLK GTR. Então, em 1997, com o sucesso da FIA GT, a Mercedes resolveu entrar na brincadeira, lançando a CLK. Olha lá, aquela frente de classe E com aquela grade, a estrela, né? Assim, aquela Mercedes de velho, que muita gente fala assim, com os ovais redondos, né? Esse carro de competição tinha uma frente de carro de velho, né? Para quem não entende nada de carro, fala essas coisas. Para quem entende de carro, olha para isso e fala assim: puta que eu pariu. A época gloriosa da Mercedes teve talvez o carro mais icônico aí da GT1, né? Com essa frente
Você olhava de lado, era um carro que não tinha nada a ver com essa bolha central, um scoop de ar aqui em cima do vidro, né? Não tem nada a ver com Mercedes da época. E aí você abrindo, você tinha lá o LS600 na versão de pista, certo? Que dos seus 6.0 litros produzia ali os seus 600 cavalos. Em conjunto, o Porsche 911 GT1, a McLaren F1 GTR e a Mercedes CLK GTR formavam a santíssima trindade do segmento GT1 da FIA dessa época, né? Só que na versão de rua, esse motor ele era bem diferente e assim como a McLaren, bem mais legal. A Mercedes produziu 28 unidades, sendo 2 protótipos, a maioria na versão coupé e algumas roadsters tinham o motor M297 de 6.9 litros, tinha esse V12 naturalmente aspirado que produzia ali os seus 612 cavalos aproximadamente, 622. Na verdade, a McLaren F1 era 612, 622, lembrando que a gente estava na década de 90, né? A ferição de potência nessa época era assim, não na mesma régua em alguns casos, né? Mas a gente estava falando aqui de versões que chegaram a produzir até 780 Nm de torque, de quase 7 litros, assim, era uma razão torque e deslocamento fora do comum para esses carros. E estamos falando de uma versão de rua que tem a mesma estrutura do carro de fibra de carbono de pista, né? Então, um carro duro com um esquema de clamshell aqui para o capô do motor, que precisa de umas 4 pessoas para você tirar isso aqui, e você acessava lá essa maravilha da engenharia alemã dos anos 90, época gloriosa, e dá para você botar uma placa e sair berrando, né? Aí na rua, tá tudo certo. Esses carros vieram para o Brasil, né? Os Diniz foram icônicos na época, eram os equivalentes aos Gearheads da época, e versões desse carro chegaram a pousar aqui no Brasil, né? Andaram lá na Capuava, etc. Podia fazer um vídeo só dessa época, porque nessa época, assim, as câmeras não tinham internet, né? Não tinha máquina digital, ainda estava saindo, a galera tirava foto no filme, né? Sabe o que é filme de fotografia? Muita gente não sabe que está assistindo esse canal, mas era assim que os registros eram feitos nessa época. Então, assim, é incrível você pensar que a Mercedes chegou a lançar um negócio desse para andar na rua. E a CLK GTR Strassenversion ainda é um dos carros que está assim no meu ápice de talvez daqui a 3 vidas eu conseguirei adquirir uma nave dessa, né? Porque também a Mercedes hoje tá preocupada com a EQS, né? Você vai lançar um carro de 2 toneladas e 400, 100% elétrico, mas o torque, Guilherme, o torque é instantâneo. E daí, meu amigo? E daí? É um V12 naturalmente aspirado que tem atrás desse carro aqui, né? Câmbio sequencial, enfim. E aí você entra no interior, tem aquele volante de classe E, com aquele airbag reto, chato, né? Que você, assim, respira anos 90 aquilo. Aí você fala, oh, mas e daí? Olha esse carro, né? Enfim, tem vários vídeos animais aí na The Engineering, tem um vídeo maravilhoso que o pessoal mostra a entrega num desses carros aí. E, assim, um ícone, né, na história aí do automobilismo e do mundo automotivo também ao mesmo tempo, certo? Então foi essa a nossa lista, descer a Mercedes por último. E me diz aí qual que seria a sua sequência, se eu pulei algum carro aqui embaixo, se eu falei alguma besteira, com certeza falei algumas, porque o negócio aqui é assim, é feito nas coxas, que nem o acabamento desses carros, né? Quem viu por dentro sabe como que é, mas nem assim isso fala mal, fala contra aí a história icônica, né, que nós passamos aí nesse mundo há algumas décadas atrás, certo? É isso! Eu não vou falar da McLaren, tá bom, já esse vídeo tá meio longo. É isso, sem menções honrosas. Podia falar aqui, MC12, podia... Não, mas vai ser outro vídeo. Esse aqui fica por aqui, eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.
se inscreva. Não serve pra nada mesmo.